Mudanças de título sempre marcam um momento importante na WWE, chamando a atenção do público, seja para comemorar ou para reclamar da decisão. Muitas vezes, os fãs já preveem quando a WWE vai trocar um campeão, e outras vezes a disputa é tão acirrada entre dois competidores que qualquer um pode sair como vencedor. Mas também existem aqueles momentos raros em que a troca de título simplesmente acontece do nada e deixa todo mundo boquiaberto. Normalmente, isso envolve um azarão que ninguém imaginava ver vencendo, criando situações chocantes que podem catapultar um lutador para o topo do card, se ele souber aproveitar a oportunidade. Então galera, nesse vídeo eu vou falar para vocês 9 lutadores que ninguém previa que ia ganhar o cinturão. Mas antes da gente partir para o nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo para dar aquela moral marota aqui pro nosso canal. Então sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Maxxine Dupri. O título intercontinental feminino vem recebendo um grande destaque na WWE, e muito disso graças ao trabalho pesado de Becky Lynch. Ela é uma das maiores estrelas da história da empresa, então ter Becky Lynch como campeã logo no início ajudou demais a dar importância ao cinturão. Por isso mesmo, a maioria dos fãs imaginava que outra grande estrela seria responsável por destroná-la, por exemplo, AJ Lee, mas não foi isso que aconteceu. Triple H surpreendeu todo mundo ao colocar Maxxine Dupri para tirar o cinturão de Becky Lynch. Ela vinha mostrando evolução como lutadora, mas ninguém, absolutamente ninguém, esperava vê-la vencendo, já que a WWE nunca tinha dado esse tipo de push para ela antes. Com uma ajudinha de AJ Lee para aumentar o drama, Maxxine Dupri conseguiu a vitória, e o momento serviu para consolidá-la como uma estrela solo dentro da empresa. Jinder Mahal. Quando falamos do cinturão da WWE, a empresa quase nunca deixa um azarão chegar perto desse título. Afinal, esse é o cinturão reservado para as maiores estrelas do elenco, mas de vez em quando rola uma pequena surpresinha, ou uma grande surpresa. E foi exatamente isso que aconteceu em 2017, quando Jinder Mahal virou o desafiante número 1 pelo cinturão, algo bem distante dos tempos em que ele fazia parte do 3MB. Ele enfrentou Randy Orton pelo cinturão, e a maioria dos fãs já imaginava uma vitória tranquila do The Viper. Só que a WWE decidiu aproveitar o momento para chocar o público. Mahal derrotou Randy Orton e iniciou um reinado como campeão da WWE que ninguém, absolutamente ninguém, acreditava ser possível. Leon Ruff. O North American Championship do NXT tem uma história de respeito, com alguns dos maiores nomes da luta livre já tendo carregado esse cinturão. A WWE normalmente coloca esse cinturão nas mãos de estrelas bem estabelecidas, o que torna ainda mais surpreendente o momento em que Leon Ruff se tornou campeão. Ruff era visto como um completo azarão, um jobber, e por causa do seu porte físico, mesmo sendo capaz de entregar ótimas lutas, ele nunca foi tratado como alguém que pudesse disputar um título de verdade. Porém, com uma ajudinha de Damian Priest, Leon Ruff chocou todo mundo ao derrotar Johnny Gargano, criando um dos momentos mais inesperados e marcantes da história do NXT. Zack Ryder. Zack Ryder sempre foi um daqueles lutadores super queridos pelo público, alguém que os fãs torciam para ver campeão. Mas a sua carreira na WWE não foi exatamente recheada de cinturões. Ele até que teve um bom momento quando conquistou o cinturão dos Estados Unidos, durante a sua primeira grande ascensão, mas com o passar dos anos, Ryder foi caindo no card, até deixar de ser visto como um competidor de verdade. E isso mudou quando ele foi colocado de última hora na luta de escadas pelo cinturão intercontinental na WrestleMania 32, literalmente uma decisão repentina da WWE. Como Ryder entrou na luta tão perto do evento e não estava sendo tratado como prioridade, a maioria dos fãs achou que ele estava ali só para completar o elenco e ajudar a destacar os outros participantes. E justamente por isso que essa vitória dele foi algo tão chocante. Jillian Hall. Jillian Hall era especialista em provocar o público. Ela sabia exatamente como irritar os fãs, seja com seu jeito de falar ou com aquele canto inconfundível e irritante. Ela sempre foi uma figura divertida no elenco,
mas quase nunca era tratada como uma ameaça real aos títulos. A WWE simplesmente não a colocava no mesmo patamar de outras lutadoras mais fortes naquela época. Mesmo assim, isso não impediu a WWE de dar a ela um rápido reinado como Divas Champion. Jillian Hall conseguiu uma vitória totalmente inesperada sobre Mickie James, que era uma das lutadoras mais estabelecidas e respeitadas do roster da WWE naquele momento. Um resultado surpreendente que pegou todo mundo de calça riada. Maven. Eliminar Undertaker no Royal Rumble já foi algo impressionante, mas imaginar Maven derrotando o American Badass pelo cinturão hardcore parecia simplesmente impossível, mas aconteceu. O vencedor do Tough Enough era um azarão completo diante de uma estrela de nível principal, ainda mais com Undertaker armado até os dentes. Tudo indicava que Maven não tinha a menor chance, mas contra todas as expectativas, ele conseguiu conquistar o cinturão em um momento que ninguém previu. E é claro, ele contou com uma pequena ajudinha de The Rock, que acertou o Undertaker com uma cadeirada seguida de um Rock Bottom para selar o destino da luta. Ainda assim, foi uma mudança de título gigantesca e totalmente inacreditável. Sheamus. Hoje em dia, ver Sheamus conquistar um grande cinturão não surpreenderia ninguém. Ele é um veterano consolidado, com uma grande carreira, mas na época que ganhou esse cinturão da WWE pela primeira vez, o Celtic Warrior era praticamente um desconhecido, alguém que o público ainda estava começando a conhecer no main roster. Quando ele entrou em uma rivalidade com John Cena, as chances estavam claramente contra ele. Para a maioria dos fãs, Sheamus parecia só mais um vilão que John Cena derrotaria, como sempre. Afinal, derrotas de John Cena eram raríssimas naquela época. Só que a WWE decidiu apostar alto. Sheamus venceu a Tables Match e conquistou o cinturão, aproveitando ao máximo a oportunidade. A partir dali, ele se firmou de vez como um nome constante no topo da WWE. Santino Marella. Estrear uma nova estrela no main roster nunca é algo simples, mas apresentar alguém como um fã da plateia foi uma estratégia bem diferente que a WWE usou com Santino Marella. Ele foi meio que escolhido pelo próprio Vince McMahon no meio do público para enfrentar um maga pelo cinturão intercontinental, e muita gente acreditou de verdade que ele era só um torcedor sortudo chamado para o ringue por acaso. Naquela época, o Maga era um monstro dominante, um dos rios mais fortes da empresa, e só com a ajuda de Bobby Lashley é que Marella conseguiu vencer o cinturão. Foi uma virada totalmente chocante, já que ninguém, absolutamente ninguém, imaginava que o reinado de um Maga terminaria ali. E esse resultado, é claro, fez o nome de Santino Marella explodir entre os fãs logo em sua estreia. Hornswoggle. Hornswoggle sempre foi um personagem muito divertido na WWE e alguém que Vince McMahon fazia questão de destacar. Ele foi a peça fundamental na apresentação de Finlay, depois virou o filho ilegítimo do próprio Vince McMahon e até o misterioso GM do Raw por trás de um laptop. Mesmo assim, ninguém imaginava que ele um dia se tornaria campeão, e por isso os fãs ficaram chocados quando ele conquistou o Cruiserweight Championship. Ele estava longe de ser o nome que o público esperava ver com o cinturão, já que a WWE quase nunca lhe dava a chance de mostrar suas habilidades no ringue, mas Hornswoggle apareceu no final da luta pelo cinturão Cruiserweight, roubou a vitória e criou um dos momentos mais memoráveis de toda a sua carreira. Mas então, galera, nós chegamos no final do nosso vídeo, então não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui...